boas tardes a todos. Mais uma vez, domingão na área. Estão me ouvindo alto e claro? Estão me ouvindo bem? A canequinha de barro está de volta. Um café. Olá, boas tardes mais uma vez. Estamos aqui diretamente de Doha, no Catar. São 16 horas e 1 minuto no Brasil. E aqui em Doha são 22 horas e 1 minuto. Estão me ouvindo bem? O som do fundo parece que está indo. Será que vocês estão ouvindo o meu áudio bem? Já vamos começar a nossa live, né? 16 horas e 1 minuto, 2 minutos agora. Vamos ver quem está online até o momento. Leonor Medeiros, boa tarde. Olá, Leonor, tudo bom? Boa tarde. Leonor sempre trazendo alguma informação importante no grupo do HGGP. Ricardo Palazzi, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, tudo bom? Ricardo Palazzi. Sandra Cisneiro, tudo bom, prima? Boa tarde também. Ricardo Palazzi, é só um café, pois é. Cafézinho aqui para manter acordado, 10 horas da noite já. Se bem com essa quarentena, né, a gente está com os horários assim meio confusos, né? Ouvindo bem, ótimo, Leonor, valeu, obrigado. Olha o cafezinho e o café na canequinha de barro, importante, canequinha lá de Campina Grande, da Feira de Campina Grande, quando estava aberto ainda, né? Saudade lá de Campina Grande, saudade da Paraíba. Muito bem, vocês estão me ouvindo alto e claro, né? Eu acho que estamos tudo pronto para começar, né? Vocês estão online aí, né? Eu coloquei no modo que dá para compartilhar, né? Em outros grupos, né? Outras pessoas que vocês acreditam que pode ser interessante esse tópico, né? Genealogia, história, né? As dicas que nós vamos dar hoje. Então vamos começar? Muito bem, vamos começar. Boa tarde, são 16 horas aí no Brasil, 16h03 já, né? E aqui em Doha, 16h03, aliás, 22h03 da noite já, né? Eu estou falando aqui diretamente de Doha, né? Durante o período da quarentena, aproveitando esse momento que estamos aí isolados, né? Para manter a saúde, né? Temos que ter cuidado com o coronavírus que está por aí por fora, né? E os ponteiros, como eu já falei, já marcam 22 horas, né? E você está no programa ao vivo do Genealogia do HGGP, que é a História de Genealogia Genética, paraibana e pernambucana também, hoje em sua terceira live. No momento de história de hoje, nós conversaremos sobre conversaremos sobre estes que são as nossas fontes primárias de dados de nossos ancestrais. Estamos falando de quê? Estamos falando dos registros eclesiásticos e os registros civil. Já na sequência, no Dicas Genealógicas de hoje, nós veremos a forma adequada de inserir esses dados de nossos antepassados e nossa árvore familiar na plataforma do Family Search, né? Antes de começar, vamos dar um olá, né? Para quem está na audiência conosco, né? Opa, vamos ver aqui se eu passo. Passou, beleza, vamos começar então. Vamos dar uma olhada aqui na participação dos membros. Vamos lá, Ricardo Palazzi, né, já tinha falado. Olá, boas tardes, tudo bom? Jair Dantas, tudo bom, Jair Dantas? Boa tarde. Eu também, Ricardo, também tomando café. Opa, então bora, então estamos juntos, né? Então, saúde para o nosso café. O café agora é 16 horas e 5 minutos. Aí no Brasil, né, 22 horas e 5 minutos aqui em Doha. NKG Monteiro, olá, mais uma vez, obrigado aí pela confiança de estar aí junto com a gente. Valeu, NKG.
estamos sempre conversando. O som tá baixo, né? José Pascoal, Primo Pascoal. Opa, então deixa eu ver se eu consigo aumentar o meu áudio aqui, Deixa eu ver, aumenta aqui um pouco o meu áudio. Vamos ver se pega. E eu baixei aqui o som do fundo. Helder Racine, olá Helder Racine, tudo bom? Boas tardes também, bem-vindo. Gente, compartilha a live aí, né? Com o maior número de pessoas possíveis, né? Que pode ser interessante esse tópico, né? Que hoje nós vamos falar, né? Sobre os registros eclesiásticos, os registros civis, né? Para a gente que aí está buscando a genealogia, né? Então vai ser um tema específico, né? Sobre esses assuntos, né? Então compartilha aí. Que mais? Então, já demos boa tarde aqui pro pessoal, né? Meu nome é Flauber Barros Leira, né? E na apresentação de hoje, de 17 de março de 2020, né? O nosso programa está organizado da seguinte maneira, né? Eu vou mostrar para vocês como é que está a organização. Deixa eu passar aqui para o PowerPoint, né? Depois eu volto. Onde é que está o meu PowerPoint? Opa, aqui. Beleza. Pois é. Opa, cá estamos aqui no meu quadradinho, aqui no meu cantinho quietinho aqui. Vamos partir, depois que nós passamos da participação dos membros, né, da nossa audiência, vamos ver o que nós temos na sequência, né? Bom, no momento História, né, no momento História de hoje, nós temos assentos de batismos, casamentos e óbitos produzidos pela Igreja, né, conhecidos como os arquivos eclesiásticos, né? Que são nossa fonte primária de pesquisa, seguido das informações sobre os assentos de registro civil. Na sequência, no Dica de Genealogia, falaremos sobre a forma também adequada de inserir essas informações que nós conseguimos nessas fontes primárias em nossa árvore genealógica. Bora lá? Então, vamos lá, né? Do catar para o picote, beleza. Muito bem. Então, iniciando o momento de história de hoje, né, nós vamos falar um pouco sobre os registros eclesiásticos e também vamos falar sobre os registros civis, né, um pouquinho da história dele para não ficar chato, né? Os registros eclesiásticos, né, ele vem de quê? Ele vem da palavra grega, né, conhecida como eclesiásticos, né, a origem da palavra, e também do latim, né, eclesiásticos. E o que significa, né? Significa assembleia ou congregação do povo relativo ou pertencente à igreja, né? E também uma outra palavra que a gente lembra, né, é a palavra grega eclésia, né? Eclésia, né, como a gente conhece, é a palavra igreja, né, que significa também uma assembleia de pessoas, né? Uma congregação, uma união de pessoas, né, com um determinado fim, né? No caso, para o fim da igreja, né? Então tudo que é relativo à igreja, né, é eclesiástico. Então, seguindo, né, nós falamos sobre a Assembleia, a Congregação do Povo. No sentido que nós vamos ver agora seriam os manuscritos oriundos das igrejas, né, contendo registros de eventos religiosos da vida de uma pessoa, como o batizado após seu nascimento, a crisma, que é a confirmação de fé na Igreja Católica, né, o casamento e o seu óbito, né, tornando-se as principais fontes primárias de informações sobre os nossos antepassados, especialmente antes de 1889. Então, esses aí são os registros eclesiásticos, né? E como eram regulados, né? Né, esses registros, né, durante o Brasil Colônia e o Brasil Império. Como que eles eram regulados? Nós temos esses registros sendo padronizados pelas constituições primeiras do Arcebispado da Bahia, né? O que é isso? É uma interessante e muito rica publicação constando de regras gerais seguidas pela Igreja e datadas de 1707. Foram publicadas em 1719 em Portugal, sendo republicadas no Brasil em 1853. Para mais informações a respeito dessas constituições primeiras, né, pode ser encontrada uma versão física dessa publicação, que foi feita uma republicação recente, 2007, pela editora do Senado Federal. Ela também pode ser baixada em PDF naquele mesmo site do Senado Federal, né? Então, o que é isso? É um compêndio sobre normas da Igreja,
elaborados de acordo com o Concílio de Trento, e foi dividido em 5 volumes, ditando regras sobre edificação de igrejas, comportamento das ordens e irmandades, dos seus fiéis, do seu cotidiano e suas vidas, trazendo à luz informações como, por exemplo, agora vamos ver algumas curiosidades, né? O reconhecimento do direito dos senhores de escravos de viverem amancebados com suas escravas, se assim o quisessem. Só era caracterizado o concubinato se o homem abrigasse em sua casa alguma mulher que não fosse sua esposa e que fosse livre. Nessas condições aí sim seria caracterizado como concubinato. Fora esse tipo de curiosidade que nós falamos agora, nós encontramos nesse Manual Geral da Igreja Católica, o que destacamos aqui hoje, né, são os modelos de assentos de batismos, casamentos e óbitos que deveriam ser seguidos durante aquele período de tempo, né? Aí você pode perguntar, né, mas Paulo, qual a importância desse livro para minhas pesquisas genealógicas, né? Essa seria a pergunta. Para quê, né? Muito bem. É de que, além de nos alimentar com uma série de regras e ditames que nossos antepassados vivenciaram e seguiram em tempos remotos, nós verificamos os modelos padronizados de assentos eclesiásticos produzidos pelos párocos naquela época, para nos ajudar a ler, hoje em dia, e interpretar o corpo padrão do texto dos assentos que pesquisamos, né? Vamos ver. Vamos ver como que é isso, né? Opa, só dando um olá aqui pro pessoal, tá aparecendo lá. Pois é, José Pascoal, primo lá do Catar direto pro Picoito. Olá, boa tarde, primo, tudo bom? Ricardo Palácio, do Catar para Bragança Paulista, tudo bom? Bragança Paulista, olá. Leonor, do Catar para a Sinagoga Israelita de Recife, tudo bom? Boa tarde, pessoal da Sinagoga Israelita de Recife, através da Leonor Medeiros, né? Do Catar também para Teresina, Piauí, da onde está falando o nosso primo José Pascoal de Cantalice, né? Então, voltando, o registro de batizado, né, que nós encontramos nesse livro das Constituições, né, que nós já iniciamos a falar a respeito, né? Então, aqui nós temos um modelo de assento de batizado numa transcrição ipsis literis, né, em latim significa tal como escrito, do livro que citamos, com a intenção de demonstrar o que vamos encontrar em sua leitura, como vemos, né? Vamos ver aqui o que a gente encontra. Esse aqui é o modelo, né, encontrado nesse livro das Constituições, que ajudava, né, os párocos a saber qual era o modelo básico que eles tinham que seguir, né? Esse seria a informação mínima que deveria ter num assento de batismo, né, o batizado. Né? Então, esse aqui é o modelo que eles oferecem lá, da seguinte forma, né? Aos tantos de tal mês e de tal ano, batizei ou batizou de minha licença o padre fulano de tal, nesta ou em tal igreja, aí o nome da criança vai aí, filho de, aí vai o nome do pai, e de sua mulher o nome da mãe. E lhe pus os santos olhos, foram padrinhos fulano e beltrano, aí informando se eles são casados, viúvos, solteiros, ou fregueses de tal igreja e moradores em tal parte. Então, tá aí o modelo, né, que era constituído, né, durante aquela época, 1700, 1800, né, de como é que deveriam ser, pelo menos o mínimo, esse era o mínimo necessário de informações que deveria ter nos assentos de batismos, né? Lembrando que ao pé de cada um desses assentos nós temos a assinatura e também o sinal do pároco, que fez o registro, que deveria ser feito logo antes de sair da igreja. E havia até uma pena de 1000 réis por cada falta, né? Se ocorresse, né? Deve ter ocorrido também, né? O que nós vemos também nesses assentos de batismo, né? Tudo deveria ser escrito por extenso, sem abreviações, de algarismos, para evitar quaisquer possíveis frases, ou seja, toda a numeração, né, as datas, né, qualquer número não poderia ser escrito em numeral, tinha que ser escrito por extenso, né? O que mais nós encontramos aí nesse assento de batismo, né? Se os padrinhos fossem solteiros, né, existem casos que os padrinhos são solteiros. Aí o que tinha que ser feito também? Tinha que se declarar o nome dos pais do padrinho e da madrinha, né? Ou seja, né, quando isso acontecia, isso dá mais fontes, por isso que é importante num assento, quando a gente está lendo, né, verificar o nome dos padrinhos, porque eles sempre
ele pode dizer muita informação, então é importante a gente verificar o assento original, né? Normalmente a gente vê isso lá no Family Search, ele tem lá as opções, né, da gente ver o documento original. É claro que ocorre que às vezes o documento está travado, ele tem uma travinha, né, um cadeado. Aí isso significa que você tem que checar aquela imagem apenas dentro do CHF, dentro do Centro de História da Família, né? Porque deve ter tido algum acordo, né, quando as imagens foram feitas, na ocasião que as imagens foram feitas, e que as imagens elas não poderiam ser liberadas a público, elas só poderiam ser liberadas para pesquisadores que fossem lá dentro da igreja Mormon no CHF para poder ver aquelas imagens, né? Então por isso que algumas das imagens a gente não consegue ver, tem que ir lá no CHF, né, nesse formato, né? Ainda assim é mais fácil, né, menos complicado do que você ter que ir em algum estado, alguma cidade para ainda ver o documento original, né? Até porque a Igreja Mormon ela tem em todas as cidades, né? Especialmente no Brasil, que você encontra facilmente. Só fica então a mercê dos horários, né, que tem lá, mas ainda assim é muito mais fácil do que ir ou na igreja, né, ou no cartório, no caso, né? O que mais? Outras características importantes, né, nós encontramos também nesses assentos a cor da criança batizada. Pois é, também era uma época que era marcada por isso, né? Não, como por exemplo, você encontra, né, as crianças, né, sendo categorizados, né? Você vê branca ou negra ou crioula, parda, cabra, cabocla, vermelha, índia, etc. São algumas das opções que a gente vê lá, né? E também falando sobre a condição social, né, da criança, né? Por exemplo, filho legítimo, né? Filho legítimo de, significando ter nascido de pais casados sob o sagrado convênio do matrimônio. E existe a opção também, né, a condição, né, filho natural de, aí o nome do pai, aliás, aí é o nome da mãe apenas, né? Quando que era o filho natural de, era quando a criança não for havida dentro dos laços sagrados do matrimônio, para que não houvesse escândalo, então omitisse o nome do pai biológico, né? Também existe outra opção, chamada os expostos, né? A palavra que nos remete à antiga roda dos expostos ou a roda dos enjeitados, né? O que era isso? O que era a roda dos expostos ou a roda dos enjeitados, né? Era um antigo mecanismo em forma de tambor ou portinhola giratória embutido numa parede de tal forma de que quem expunha a criança não era visto por quem recebia. Era utilizado para abandonar, para expor ou enjeitar, outra forma de dizer antigamente, os recém-nascidos que ficavam aos cuidados das casas de misericórdia. Então, algumas dessas rodas enjeitadas eram instalados nessas Santa Casa de Misericórdia, né? Onde essas crianças recebiam os cuidados, né? Já que o pai, a mãe ou aquele casal, né, não pôde cuidar, né, daquela criança. Então, nesse caso, era também uma outra condição dos expostos, né? O que mais, né? E no caso, como eu falei, né, vinha de um casal, uma família de uma mãe que não tinha condições financeiras de arcar com o filho, né? Ou até pode ter sido também fruto de uma relação extraconjugal. Então era registrado o que acontecia nessa situação, era registrado nesse assento o dia, o local e por quem foi encontrado o exposto, né? Se tiver aparecido exposto, né? O que mais? Passando para o próximo slide, né? Nós vamos mostrar aqui um assento de batismo em sua transcrição ipsis literis encontrado no livro 2 de batismos da paróquia de São João do Cariri, da antiga freguesia do Cariri de Fora, né? Então, aqui nós estamos mostrando a página completa, né, desse livro especificamente, né? E a gente pode ver que é datado de 1766. Né? Nesse caso, né, nessa época, nessa igreja, né, o pároco estava colocando 2 assentos por página, né? Ou seja, quando isso acontece a gente sabe que vai ter um bocado de informação aí pra gente, né? Principalmente a gente que está pesquisando, vai ter um bocado de coisa interessante, né? Que vai servir, né, de informação genealógica pra gente, né? E a gente ampliando um pouco, vamos ampliar aqui a imagem, né? Esse aqui é o assento, né, que eu tenho aqui a transcrição. A gente pode perceber que se trata do batismo de uma criança, né? Ali do lado esquerdo, lá Manuel, né? Branco, né? Da cor branca.
e ali do lado direito é a transcrição, né? Para vocês terem uma ideia, né? Cada padre ele tem o jeito dele escrever, né? Ele tem a letra dele, né? E a gente lendo vários livros, a gente vê a mudança de padre e a gente vê a mudança de letra também, né? Uns são mais interessantes. Às vezes você já está acostumando com a letra de um padre, de repente já muda para outro padre, e agora eu vou ter que me acostumar com a outra letra, né? Mas é tudo uma questão, por exemplo, esse acento aqui, né? Como é que a gente vai ler? A gente vai ter que vai identificando as letras, qual letra é qual, e a gente vai, onde a gente não conseguir ler, a gente vai tentar buscar aquela mesma letra repetida, né, em algum outro ponto para a gente confirmar se aquela letra é aquela mesma ou não, né? Então essa é extremamente basicamente como é que é feita a leitura, né? E eu trouxe aqui a transcrição, né, que eu havia feito para facilitar e a gente ter uma ideia de que tipo de informação esse tipo de documento nos fornece, né? Então vamos ver aqui o documento de batismo e ver o que tem nele, né? Aos 19 dias, e eu quero que vocês atentem para o quê? Para ortografia, né? Uma coisa, ortografia e o tipo de informação que pode ser útil para a gente, né? E o tipo de informação que vai, de repente, nos dar a pista da onde procurar proximamente, né? Então, isso que é importante que se atente aqui. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai observando isso. Aos 19 dias do mês de novembro de 1766 anos, na capela de Nossa Senhora da Conceição da Cabaceira, de licença minha, batizou solenemente com santos olhos o reverendo Padre Domingos de Faria Crasto ao inocente Manuel, filho do capitão mor Antônio de Barros Leira e de sua mulher Ana de Faria, moradores na fazenda do Caruatá desta freguesia, neto paterno de João de Barros e de sua mulher Dominga João, naturais da freguesia de Carvi e de Bispado de Leiria, e pela materna do capitão mor Domingos de Faria Crasto, natural do arcebispado de Braga, e de sua mulher Isabel Ruiz. Essa Isabel Ruiz aqui é Isabel Rodrigues de Oliveira, né, filha dos Oliveira Leite, já defunta, natural desta freguesia, né, a freguesia do Cariri de Fora, né, que tinha sede em São João do Cariri. Foram padrinhos Luiz de Faria Crasto, solteiro, aí olha só, aquela condição lá, o padrinho era solteiro, então o que ele tinha que falar? Filho do capitão mor Domingos de Faria Crasto e Antônia Teodora, mulher, olha só, o padrinho e a madrinha, claro que não são casados, né? A gente vê dizendo quem era o nome do pai, né? Do padrinho, né? Porque ele é solteiro, né? E a madrinha era outra pessoa, né? Foi escolhida, né? Não foi um casal. Antônia Teodora, que era o quê? Mulher do Francisco de Faria, todos moradores da Cabaceira. Não se continha mais no dito assento, dia e era ut supra. O que significa isso? Significa que o dia e o ano desse documento já foi supracitado, já foi informado lá em cima, né? Essa é uma abreviação que eles utilizavam na época, né? Aí tem lá a assinatura do pároco responsável, que era o Antônio Ruiz Pires, que significa, essa abreviação Ruiz é Rodrigues, Antônio Ruiz Pires, cura, cura e vigário da Vara do Cariri. Esse é a transcrição ipsis literis, né? Assim como se encontra, do livro de batismo número 2 da paróquia de São João do Cariri, né? Então, para a gente ter uma ideia, né, do tipo de informação que a gente pode encontrar. Agora vocês viram a riqueza, né, que maravilha né, quando a gente encontra um assento de batismo, né, de tal qualidade, né? Informa, claro, a igreja onde foi feito, né, a data do evento, né, no caso do batismo, né, informa, olha só, e quando ele fala sobre o pai e a mãe, ele inclusive diz o cargo que o pai ocupava, no caso capitão mor. Mas quando a gente vê esse tipo de informação, é uma coisa para você guardar, para você deixar nas suas anotações. Por quê? Porque é uma informação que, eventualmente, se tiver essa coisa de cargo, função, né, um cargo militar, né, você vê que te dá respaldo para você buscar em outras fontes, né? E você vai ver que
você vai ter que buscar em algum que tenha documentos militares, onde vai ter alguma informação de quando ele se tornou capitão-mor e tudo mais, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o que mais? Ele inclusive fala onde eles são moradores, onde é que eles moravam, onde que era a fazenda, né? A fazenda do Caruatá, que fica lá em Cabaceiras, né? Eu, por acaso, eu sei, né? Eles moravam lá em Cabaceiras e Caruatá tem um lugar lá chamado Caruatá. Tem até Caruatá de dentro, Caruatá de fora, né? Lá em Cabaceiras. Inclusive, esse acento é tão rico que ele diz até quem são os avós paternos e maternos, né? E diz até de que lugar que são lá em Portugal, né? E isso ajuda bastante, né, para depois continuar as pesquisas mais para trás, né? E é interessante também o lance do padrinho e madrinha, que é importante, por isso que é importante você verificar o acento original, porque muitas vezes nas indexações feitas lá no Family Search ele não contempla informação de padrinhos e madrinhas. Então, e muitas vezes a informação de padrinho e madrinha, que não está na indexação do Family Search, mas porque você cavou, você quis ver o documento original e você viu que tinha lá a informação, vai te dar informação de algum outro parente, né? Vai te dar uma informação, né? No caso desse assento, né? Um exemplo, né? Que o padrinho era o Luiz Faria Castro e que ele era solteiro nessa data e que ele era filho do capitão-mor Luiz Faria Castro. Ou seja, você já tem informação, porque você foi olhar o padrinho, né, que ele era o padrinho do menino, né, sendo batizado. Né? Então te dá uma informação a mais que você não vai ver se você olhar só a indexação. Né? Você tem que olhar, você olha a indexação para te dar uma ideia e te dizer onde é que está. Então você segue aquela indexação e vai lá olhar o documento original, né? Porque sempre tem mais informação do que a indexação diz. Né? Então a gente pode aproveitar, né, se aproveitar dessa técnica para poder pegar mais informações e avançar nas nossas pesquisas genealógicas, né? E falando em avançar, vamos avançar no nosso slide aqui, né? E vamos ver o registro de casamento, né? O registro de casamento, esse aqui é um exemplo, né? É um exemplo também do livro, né? Das Constituições do Arcebispado da Bahia. E diz da seguinte forma: aos tantos de tal mês, de tal ano, pela manhã ou de tarde, ou em tal igreja de tal cidade, vila, lugar ou freguesia, feitas as denunciações na forma do Sagrado Concílio Tridentino nesta igreja, onde os contraentes são naturais, né? Os contraentes são aqueles que estão contraindo o matrimônio, e moradores, ou nessa e tais e tal igrejas, onde aí o nome do noivo, né, contraente, é natural, ou foi, ou é assistente, ou morador, sem descobrir impedimento, que lhe saiu, veja só a ortografia da época, que lhe saiu como consta da certidão ou certidões de banhos, que fica em meu poder. E sentença que me apresentaram, né, porque antigamente também nessa época eles colocavam apresentaram ao invés de AM, né, colocavam apresentarão, como se fosse no futuro, né? Ou sendo dispensados as denunciações ou diferidas para depois do matrimônio, por licença do senhor bispo, em presença de mim, continuando, vigário, capelão, coadjutor da dita igreja, ou em presença de fulano de tal, de licença minha, ou do senhor arcebispo, ou do provedor, fulano de tal, e sendo presente por testemunhas, fulano de tal, pessoas conhecidas, aí nomeia-se, se casaram, não é casarão, se casaram, né? Esse é voltando também àquele assunto, né? Aquele português daquela época, né? Daquela ortografia vigente na época, se casaram em frente da igreja, solenemente por palavras, filho de fulano de tal e de fulano de tal, natural e morador de tal parte, e freguês de tal igreja com filho de tal e filho de tal. E é claro que esse acento ele está muito maior, né? Porque ele tem todas as possibilidades que o pároco ele pode colocar ali na hora, né? Que é um manual, né? Então foi feito com todas as opções, dependendo das circunstâncias. Então o pároco escolhia uma palavra ou outra, né? E logo lhe dei as bênçãos conforme os ritos e cerimônias da Santa Madre Igreja, do que fiz esse assento no mesmo dia que por verdade assinei. Então, esse é o assento de casamento, né? Conforme o livro das Constituições, né? Que mais? Vimos o assento de casamento, né? Vamos dar uma olhada aqui nas participações, se alguém tem algum comentário. Vamos ver aqui, voltando. Oi, Elaine,
tudo bom? A minha irmã lá, tudo jóia? Diretamente lá do Equador. E Soares Júnior, Soares de Santos, São Paulo. Olá, tudo bom? Soares Júnior, tranquilo? Helder Racine, gostaria de saber em qual momento histórico ou evento estatal que obrigou o casamento civil, uma vez que antigamente o casamento no rito romano tinha os mesmos efeitos que o casamento civil. Encontrei em minha genealogia vários casos. Opa, eita, o texto é grande, eu já respondo em seguida. A Flávia tem uma dúvida, beleza? Não poderia ter o nome dos avós. Olá, Primo Iolete, tudo bom? Boa tarde, poderia ter os nomes dos avós paterno e materno, acaso eles têm o nome dos avós paterno e materno. Boa tarde, primo, tudo bom? Tiago Cantalice, diretamente lá de São João do Cariri, a terra boa, a terra de onde a gente vem, né? Raul Ferreira, olá, tudo bom? Aguardando a sua vinda aos Cariris, em breve, se Deus quiser, estaremos aí. Processo de habilitação de casamento. Gostaria de saber qual momento histórico o evento total obrigou o casamento civil. Tá. Bom, por enquanto a gente ainda está no... Tá, voltando à sua pergunta, né, Helder Racine? Vamos ver se eu consigo responder, né? Ou pelo menos dar alguma pista. Né, a gente está falando sobre assentos eclesiásticos, né? A gente vai avançar daqui a alguns minutos já para o registro civil, né? E vamos comentar algumas coisas. Vamos ver se entra aí a sua resposta, né? Ou então uma dica de onde encontrar. Falou? Beleza, vamos continuar. Nós acabamos de ler um exemplo, né, do modelo do assento de casamento, né? E o que era importante saber sobre ele, né? Como a gente falou também do de nascimento, o termo de casamento também devia ser feito no mesmo dia. As testemunhas e o pároco que assistiram, né, ao matrimônio, eles assinavam tudo isso antes de todo sair da igreja, né? Então, agora, no assento de óbito, né, ainda estamos falando sobre assentos eclesiásticos, né, os assentos lá da igreja, né, que antigamente era só o que tinha, né? Esse aqui é um registro de óbito, né, conforme consta os moldes. Esse é o modelo, né, de registro de óbito que a igreja tinha que seguir, né? Claro que esse é o modelo padrão, né? Eram feitas aqui e ali uma outra... acrescentar um pouco de informação, mas esse aqui era o mínimo de informação que tinha que ter. Então, no assento de óbito, como é que vinha, né? Aos tantos dias de tal mês, de tal ano, faleceu da vida presente, o fulano de tal, o sacerdote, diácono ou subdiácono, se for o caso, né? Marido, né? Ou mulher de fulano de tal, ou viúva de fulano de tal, ou filho ou filha de fulano de tal, de lugar de tal, freguês dessa ou dessa igreja, ou forasteiro de idade tantos anos, né? Se for, aí ele diz ali, se for comodamente puder saber, né? Exatamente como eles escreviam lá, né? Com todos ou tal sacramento, ou sem eles, foi sepultado nesta, né? Ou em tal igreja, né? Então, dependendo da época, aí a gente vai saber se o indivíduo foi enterrado dentro da igreja, né? Porque era um costume antigo, né? As pessoas serem enterradas na igreja, e pelo registro de óbito a gente vai poder saber isso, né? Vai poder saber se ele foi enterrado dentro da igreja ou se ele foi enterrado na época já que já foram feitos os cemitérios, né? E tem mais informação, né? Fez testamento em que deixou que se dissessem tantas missas por sua alma e que se fizesse tantos ofícios, né? Ou então a opção, né? Ou morreu intestado, ou era notoriamente pobre, né? Sem testamento, né? Sem nada a deixar para ninguém. E, portanto, se ele fez o enterro sem se levar esmola, né? Se for o caso. Então, esse aqui é um modelo, né, que é dado pelo aquele manual, né, aquelas constituições primeiras, né, do Arcebispado da Bahia, que nós estamos falando sobre ele, né? Sobre os modelos que ele dava para os párocos na época para escrever os seus assentos. Então, esse é o mínimo de informação que tinha que ter. Né? É claro que a gente vê, né, existem algumas discrepâncias, né, aqui e ali, por algum pároco, em alguma igreja, né, em algum dado momento da história. Então, a gente via também, né, quando a gente vai folheando as páginas do livro de batismo, casamento e óbito, né, a gente vê as visitas, né, que o bispo fazia, né, a essas paróquias, né, e se tivesse essas incoerências que ele verifica lá, que eles não estavam seguindo,
ele fazia questão de escrever, né, o que estava faltando, o que tinha que ser corrigido para que não ocorresse mais, ou seja, as puxadas de orelha ficavam documentadas lá, né, estão documentadas até hoje, né, para a gente saber o quão bom em informações o pároco da época era ou não, né? Então isso também, até isso está documentado também, né? Então agora nós vamos para os registros civis, né? Os registros civis. Muito bem. O que nós temos sobre o registro civil, né? Já mais adiante, né, na nossa linha de tempo, avançando, já em 1889, né, com o advento da proclamação da República, entra em vigor o Regulamento do Registro Civil, né, criado por decreto de número 9886, de 7 de março de 1888, estabelecendo que definitivamente a separação entre a Igreja e o Estado, né? E se utilizando como padrão de normas e ditames o Regulamento do Registro Civil para nascimentos, casamentos e óbitos, né? Que entrou em vigor em 1889 e que ditava que os registros de casamentos, de nascimentos, casamentos e óbitos deveriam seguir uma série de normas estabelecidas, né? Como nós veremos a seguir. Vamos ver se a gente ajuda a responder algumas dúvidas a respeito, né? Uma pausazinha para ver algum comentário aqui. Luciano Cordeiro de Loyola, assistindo desde Paraná. Olá, Luciano. Boas tardes, tudo bom? Bem-vindo aí. Henrique Granado. Alô, Frux, tá legal? Opa, beleza? Tudo bom, Henrique? Pô, Henrique, amigão de longa data. Ricardo Palazzi. Tem o registro de batismo da minha bisavó Guilhermina Maria do Carmo, de 1864. Né? Anterior ainda aos registros civis, né? Mas não tem o nome dos avós paternos. Pois é, a gente falou isso bem no início, né? Voltando um pouco, né? Alguns slides lá, nos assentos eclesiásticos, né? Existia um molde, né? Existia um modelo, né? Que foi predeterminado, como a gente falou, através desse livro de constituições, né? As constituições primeiras do Arcebispo da Bahia, e eles tinham que seguir o mínimo de informações, tinha que ser esses moldes. É claro, né, que alguns párocos, né, a gente sabe que todo líder é diferente, né? Por mais que na empresa eles tenham padrões, né, por mais que uma empresa, uma entidade, né, tenha o padrão de qualidade, a gente sabe que cada líder, né, de cada setor, né, de cada empresa coloca a personalidade dele ali junto, né? Então a gente vê essa personalidade, né, exatamente nos livros também, né, no quanto de informação que eram colocadas, né? O que essa Constituição veio para fazer? Ele veio para colocar pelo menos a mínima informação que tinha que ter. Mas eu não podia ter menos do que aquilo, né? Senão levava a puxar de orelha do bispo, né? Mas é claro que ainda bem que existiram, né? E ainda existe hoje em dia, né? Alguns párocos preocupados, né? Com a história, com a quantidade de informação, colocam mais informação do que o padrão, né? O que é muito bom para a gente, né? É claro que a gente sabe que não acontece todas as vezes. Por acaso eu peguei um exemplo, né? De uma época de um padre que colocava essa quantidade de informação, né? Que é uma riqueza de informação muito boa, né? Mas a gente sabe que não é sempre assim, não é, né? Muito bem. Luciano quer dizer, tem registro de batismo dos avós que não tem uma indicação. Pois é, nós falamos sobre a possibilidade de pedir que coloque através de prova. Não tem. Normalmente, voltando ainda nos assentos das igrejas, né? Quando você pede, né? Vamos ver se eu entendi a pergunta, né? Quando você pede lá na igreja para que eles façam uma certidão, né? De algum indivíduo que esteja nos livros, eles não podem acrescentar nem diminuir nenhuma informação, né? Eles têm que colocar exatamente o que está lá, né? Eles não podem, por exemplo, você sabe que ele tinha um outro sobrenome tal, mas naquele dia, né, o seu antepassado ele não colocou aquele nome tal, né? Por exemplo, Domingos Faria Castro, né, que é o nome completo, né, que é um dos meus ancestrais, né? Eu encontrava vezes que ele assinava como Domingos Faria, apenas, né?
mesmo em situações oficiais. Mas eu sei que é ele, né? Por causa de várias outras provas que a gente encontra, né? Que a gente sabe que é a mesma pessoa. Mas aquele dia específico, um documento oficial, ele assinou por mim de Faria Pena, né? E a gente sabe disso, porque a gente tem outros documentos que corroborem, mas eu não, quando você pede para a entidade, a igreja, né? Ou o cartório que seja, para adicionar isso porque você tem prova que seja, eles não podem colocar, porque quando você pede certidão de um assento específico, eles têm que colocar o que tiver lá, né? O que você sabe a mais, você vai ter que encontrar uma outra certidão de alguma outra entidade para corroborar aquela informação complementar, né? Mas aquela entidade ela tem que te dar do jeito que está lá, né? Eu já emiti algumas certidões também pro meu arquivo pessoal, né? Porque eu gosto de guardar isso, né? Para as futuras gerações, caso por alguma razão os arquivos originais se percam, né? Eu tenho uma outra cópia aqui, né? Além de fazer cópias digitais, obviamente, né? Então, não, as instituições funcionam dessa forma, eles têm que fazer a certidão conforme que tem lá, né? Então, seguindo, o que mais nós sabemos a respeito, voltando para o registro civil, né? O que nós mais sabemos a respeito desse regulamento, né? Como você pode ver, é uma publicação, então tudo que você quiser saber sobre o regulamento do registro civil, que era vigente, né? Assim quando foi criado, né, em 1888, que entrou em vigor em 1889, a gente pode ver a criação dos cartórios. Se a gente for veja a criação dos cartórios na sua cidade, né? Veja lá a data que tem, né? Os mais antigos é tudo datando de 1889, né? É claro que tem mais recente também, mas os mais antigos mesmo começaram em 1889. Então esse regulamento veio exatamente para isso, para regulamentar, né? Dizer qual era vamos ver o que ele vai dizer agora, né? Vamos seguir, né? Os livros de registro, por exemplo, eles tinham que ter o quê? Né? Opa. Beleza. Eles tinham que ter 200 folhas. Olha só o quão específico aquele regulamento é, né? Para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar lá, o universo, né? Eles tinham que ter 200 folhas cada livro, com dimensões específicas de 40 centímetros de altura por 27 centímetros de largura. Eles tinham que ter uma escrita padrão para os termos de abertura e encerramento, né? Tinha que ter uma escrita padrão, o que tem que ser escrito, qual é a data que vai lá, o que vai assinado, né? O que mais? Tinha que ter folhas numeradas e rubricadas, além de medidas específicas para os tamanhos das margens, espaços em branco e para cada assento, né? O regulamento ele vinha com modelos de assentos de nascimento, casamento e óbito, como nós veremos assim. Agora, como é que são os modelos, né, que são exemplificados nessa publicação que nós mostramos já a capa dela logo no início, né? Como é que são os exemplos, né? Qual é o tipo de ortografia, né? O tipo de fraseado, né? Então vejamos aqui. Vamos ver aqui um assento de um registro civil de nascimento, né? Então tá lá o número dele, ele tem que ter um número, né? O número tal, aos dia tal, do mês tal, do ano tal, né? Aí o nome do lugar, né? Distrito de paz da paróquia de tal lugar, município de tal lugar, província de tal lugar, compareceu em meu cartório e em presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas declarou. Aí lá, que seguir-se-ão as declarações indicadas, do que para constar lavrei esse termo em que comigo assinam o declarante e as testemunhas. Aí tem lá nome, profissão e morada de cada uma. Eu, fulano de tal, escrivão de paz, o escrevi. Então esse aqui é o modelo, né, que foi colocado, né, assim quando teve o início dos cartórios. Esse é o modelo que deveria ser seguido, um padrão para ser seguido. Então isso foi publicado naquela primeira publicação que eu mostrei ali, né? O regulamento do registro civil. E não se preocupe, esses arquivos, né, a gente pode baixar pela internet, tem tudo isso em PDF, né? Eu vou passar em seguida os links, né, para vocês poderem baixar o PDF dessas duas publicações e poderem se esbaldar com as informações, as coisas interessantíssimas que tem, como é que tinham que ser seguidas, né? Vocês vão ter o pulo do gato dos genealogistas aí
com esse tipo de informação, né? Saber o que ocorreu quando, por que tinha que ser desse jeito, ou por que seja daquele outro jeito. Não, tá tudo explicado, tem um manual para isso, né? E o manual escrito da época, né? Você vê como é que as pessoas pensavam na época, né? Então, esse aqui é o registro de nascimento, né? E o que mais sobre ele? Ele era assinado ao final, né, como a gente mostra, pelo escrivão, o declarante e as testemunhas, né? Seguindo à frente, opa, café aqui para molhar, café aqui na de barra, opa, apagou ali, voltou. Apagou ali o meu fundo. Opa, virou a marca da minha TV ali, né? Pois é. Então, o próximo é o quê? É o registro de casamento, né? Tá lá o registro de casamento, né? É semelhante também com o registro de nascimento, né? Tem lá o número, né? Aquela formatação básica. Tem lá os dias tais, do mês tal, do ano tal, nesse local tal, distrito de paz da paróquia tal, município tal. E perante as testemunhas abaixo, nomeados e assinados, exibindo certidão de declaração passada em data por... normalmente eles apresentavam o que essa informação aí. Normalmente eles eram casados na Igreja Católica primeiro, né? Então a Igreja Católica fazia um documento, né, de casamento, que eles foram casados religiosos, e eles tinha essa certidão, com essa certidão eles iam no cartório, ainda mais nesse período de transição, né? Depois eu vejo para vocês quando é que parou de ser necessário que houvesse ainda mostrar um documento da Igreja Católica, né? Mas a princípio, né, nesse momento de transição entre um sistema e outro, imagina, né? A monarquia, de repente a república, né? A gente tinha tudo feito pela Igreja Católica, de repente era tudo feito pelo Estado, pelo governo. Então, nesse período de adaptação, né, a gente vê aí que ainda existia necessidade, né, de você casa lá na Igreja Católica, traz a certidão, apresenta no cartório, então você consegue a sua do cartório, né, ainda nesse período de transição aí, né. Então, passada a data, declararam que, aí tem lá falando o artigo número tal, e para constar lá vez termo em que comigo os declarantes assinam as testemunhas do casamento, aí tem lá nome, idade, profissão, domicílio, residência atual de cada uma, atual de cada uma. Eu, fulano de tal, escrivão de paz, ou escrevi. Então aí você tem, você vê nesse modelo o que te ajuda? Te ajuda a você saber o que eles estão falando, quais são o tipo de palavras, porque às vezes você está lendo o assento original, aí você, que palavra é essa? Aí você volta no modelo, de repente te dá a dica, saber que palavra é aquela, o que ele está falando, né? E te dá também, você tendo a noção disso aí, ver o que tipo de informação genealógica você vai poder extrair de um registro desse, né? Então, esse registro é assinado pelo escrivão, né, como a gente vê ali, os declarantes e as testemunhas. E, finalmente, ainda no registro de civil, né, o registro de óbito, né, um exemplo de registro de óbito, né, que também não é muito diferente, né? Número tal também, sempre tem que ter um número, aos dias tal, no mês tal, município tal, nesse distrito de paz da paróquia, município tal, província tal, comparecer em meu cartório, fulano de tal e fulano de tal, né? Se tiver mais de uma testemunha, né, como declarante, exibindo a certidão passada, declararam. Então esse aqui é um exemplo de registro de óbito, né? Como é que eram colocadas lá. O tipo de informação que você pode tirar do registro de óbito. Então, seguindo, né, vamos seguir para a participação dos membros agora. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Opa. Opa, estamos de volta aqui. Então, vamos lá, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqui. Quem está falando aqui? Ricardo Palazzi, né, nós já falamos. A possibilidade de pedir que coloque através da prova, nós falamos, não dá. Não dá. Se for numa instituição que você está pedindo, né, não dá. Você vai ter que encontrar certidão ou um documento de algum outro lugar para poder complementar, né? Mas aquele documento não pode ser alterado. Ele tem que indicar o que está naquele documento, né? Que é a certidão do documento, não é uma certidão de documento junto com uma informação de uma outra entidade, né?
Oi, Mazinho, tudo bom? Mas diretamente lá do Picoito, né? Boas tardes aí, espero que vocês estejam aproveitando aí o Picoito, a fazenda aí, que é bom. Ricardo Palazzi, eu ajuntei as provas de estar em análise na igreja. Muito bem, você juntou as provas e está em análise na igreja, certo? Ah, então, você juntou as provas para eles alterarem o documento deles? Foi isso que eu entendi? Luciano, pessoa em situação de rua. Retificação junto à diocese. Retificação administrativa junto à diocese. Mas Ricardo, de repente eu não entendi, eu não peguei o que você falou lá anteriormente, né? Essa retificação administrativa é o quê? O documento ele informa alguma coisa e na certidão eles não colocaram a informação completa, né? Eu gosto muito quando eu encontro algum documento, algum assento importante e se eu quiser essa certidão oficialmente, né? Eu gosto de pedir para que eles façam o teor completo, né? Uma transcrição do teor completo, né? Para eu ter isso como documento, né? Eu não sei se foi o caso, né? De repente você pediu uma certidão normal e eles colocaram só algumas das informações, não fizeram uma de inteiro teor, né? Talvez, não sei, talvez fosse isso, né? Caso os noivos menores, cabe aos responsáveis a autorização do casamento. Respondida a pergunta, Helder Racinar, que bom. Que bom que foi respondida a pergunta. Beleza. Então, voltando, né? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação de hoje, né? Deixa eu voltar aqui. Transição. Muito bem. Bom, aquele assento de óbito também, ele tinha que ser assinado pelo escrivão e a pessoa que declarou, né? Bom, e assim nós terminamos essa visão geral dos assentos de registro civil de hoje, né? Tal como foram criados os primeiros modelos, em que acabamos de apresentar nessa sessão do Momento de História do HGGP de hoje. Eu sou o Flávio Barros Leira e você está na live do HGGP do grupo Facebook História, Genealogia e Genética Paraibana e o Pernambucano. E antes de seguirmos para as dicas de genealogia de hoje, né, temos mais alguma presença na live, né, foi respondida a pergunta, beleza, então nós podemos continuar, né? Então, não esqueçam de compartilhar, né, a live aí, né, nos seus grupos, né, nos seus murais aí, né, para que outras pessoas que porventura tenham algum interesse um pouco de história, um pouco de genealogia, né, possam receber esse tipo de informação e a gente possa interagir também, trocar alguma informação juntos, né? Estamos aprendendo juntos, né? Que mais? Seguindo aqui, opa. Desculpa, ficou seca aqui a garganta. Muito bem. E o que nós falamos até agora, então? Nós falamos sobre começamos falando sobre os registros eclesiásticos, né, os registros que são mantidos, né, pela Igreja Católica, né, nos moldes que eram seguidos, né, no século 17 e 18, né, e com o advento dos registros civis, né, com a proclamação da República em 1889, né. Então nós vimos esses dois modelos aí, né. Então, depois de falar sobre as origens dos registros eclesiásticos e registro civil, nós vamos começar a falar agora sobre algumas dicas de genealogia, né? Opa, peraí, o meu PowerPoint não está indo aqui. Opa, agora foi. Opa, ao vivo, né? Ao vivo, né? Então, deixa eu passar para cá. Opa, foi. O meu pointer não estava respondendo. Muito bem. As dicas de genealogia de hoje, né? Que é o segundo módulo, né, da nossa conversa hoje sobre história, genealogia e dicas, né? Então, eita. Não está respondendo. Então, registrando informações em fontes primárias através de um método mais adequado, uma forma que agilizará as suas pesquisas e a de outros pesquisadores ao inserir
metodicamente dados de nomes, datas e locais em nossa árvore online, utilizando como exemplo a plataforma do Family Search. Então, agora respondeu. Bom, então, como nós observamos no começo da apresentação, a forma de grafar certas palavras seguia a uma regra gramatical portuguesa anterior a 1943, que incluía algumas palavras, né, como, por exemplo, mês, né? Que mais? Que é igual a mês. Outra palavra, ano, né? Era escrito com 2 N's, né? Baptizei, né? O verbo tinha um P ali no meio, né? A palavra pároco, ou paróquia, né? Era com CH, né? Vila era com 2 L's, capelão era com 2 L's também. Desculpa. E o verbo saiu, né? Também era com H-I-O, né? Saiu. Né? Então, vemos algumas palavras, né, que seguiam uma regra gramatical vigente numa época, né? No caso do século XVII e XVIII, tudo isso antes da revisão ortográfica portuguesa que aconteceu em 1943, né? Que começou a fazer as mudanças, não todas, né? Mas essa era a regra gramatical vigente na época, né? Então logo a gente vai ver o porquê que eu estou comentando a respeito disso, né? Então essas aqui são algumas palavras, né? Mas nós temos também, além das palavras, assinei, né, assignei, né, com G. Por que eu estou falando sobre isso, né? Além das palavras encontradas, nós temos os nomes próprios, né? Então, em relação aos nomes, de acordo com o Acordo Ortográfico de 1943, a antiga ortografia dos nomes próprios que encontramos, como, por exemplo, né, João, né? Alguém já viu, né, pesquisando João, escrito João, né? J-O-A-M. Pois é, né? A gente vê esse tipo de ocorrência, né? Quem lê, né, os assentos de batismo, casamentos e óbitos, né, de 1600, né? E início de 1700, ainda encontra muito João, né, grafado dessa forma, João, né? Que é João. O que mais? José. Pois é, por incrível que pareça, né, José, né, já houve época no português arcaico, né, o português mais antigo, que a gente encontra ocorrências para José sendo escrito assim, José com PH, né, José, né, mas é José. Outras, né, a gente vê assim, nomes, né, Feliz, né, Feliz na realidade é uma forma grafada, né, de se falar Félix, né, um outro exemplo. Mateus, né, também Mateus era escrito com TH, essa aqui é a forma grafada de hoje em dia. Teófilo, né, com TH, com PH, né? Até Teodósio também com TH, né? E Z, né? São formas arcaicas, né? No português que era vigente na época de se escrever aqueles nomes. Mariana, né? Com 2 N's, Manuela com 2 L's, né? E com O. Teresa, né? Com H e com Z, né? Então a gente vê a ocorrência disso que seguia uma regra gramatical portuguesa da época, né? E isso começou a mudar, né, depois da correção ortográfica de 1943. Né? Então nós vimos os nomes próprios. Bom, é claro que além daqueles exemplos, daqueles nomes outros próprios, né, vocês devem ter visto também outras ocorrências. Conceição, né? Conceição também se escrevia Conceição com AM, ao invés de AOTIO, né? Anunciação também, Anunciação, com AM. Até o próprio nome do estado da Paraíba, né, era Paraíba do Norte com HY, Paraíba do Norte, né, era o nome, né, que era conhecido, né, e que era grafado na época, né, do estado. Então esses são alguns exemplos, né, de uma grafia que a gente via, né, um acordo ortográfico que tinha na época, né. Agora os sobrenomes, né, vamos ver alguns exemplos de sobrenomes e a forma como era grafado na época, né? Então temos aqui alguns exemplos, apenas alguns exemplos. Brandão, né? Brandão ou Brandoa, né? Que na realidade é Brandão, né? Hoje em dia, né? Então são duas formas de grafar esse sobrenome, né? Brandão, Brandoa, que significa o Brandão. Né? Outro nome Silva, né? Não sei se alguém já deve ter visto a ocorrência Silva com Y, né? Leira, né? Leira com Y também. Leite, também com Y, né? Uma forma antiga de grafar, nem todos grafavam, mas existiam as ocorrências aí. Vasconcelos, com 2 L's,
né? Crasto ao invés de Castro, né? Oliveira também com Y, Cavalcante d'Albuquerque, né? Esse D apóstrofo, né? Alguma coisa, né? Então era uma forma antiga que seguia uma regra gramatical, né? Ortográfica, né? Portuguesa antiga, né? Que essas palavras começaram a ser mudadas em 1943, né? A forma de grafar, né? Então, por mais que a gente queira pensar, acreditar porque é legal, é bonito e tal, assim, uma fantasia, né? Porque era grafado com Y, porque era um D apóstrofo, porque estava tentando esconder alguma coisa. Não é por causa disso. Né? Existia uma regra gramatical, né? Se a gente estudar um pouco da história e tentar nos ambientar, né? no cenário que as pessoas viviam, a gente vai ver que eles seguiam regras gramaticais, né? Regras ortográficas, né? De escrever português, né? E que seguia isso, né? Então, por mais que seja bonito, seja legal a gente pensar, não, porque escrevia desse jeito, colocava um Y aqui, ou tinha 2 L's, ou então tinha um D apóstrofo, é porque estava escondendo isso, ou porque era de uma certa facção. Não, né? Na realidade estava seguindo, como eu falei, né? Uma regra gramatical, né? A gente tem a tendência de querer fantasiar muito a respeito disso, quando na realidade a resposta é muito mais simples, né? Então é isso. E qual é a dica genealógica, né, sobre nomes e sobrenomes, né? Vou deixar aqui na tela ainda, né, para a gente ver exatamente isso, né? Qual é a dica genealógica de hoje ao mostrarmos essas antigas grafias de nomes e sobrenomes, né? Do ponto de vista de pesquisas, quando nós lidamos com nomes e sobrenomes de nossos antepassados, é de prática comum entre historiadores e escritores e genealogistas, quando não são feitas transcrições ipsis literis, né, nos mesmos termos, né, por exemplo, quando você não precisa colocar isso numa certidão, né, ou você está fazendo uma inscrição especificamente ipsis literis, né, em algum livro, né, de algum inventário, de algum testamento. Quando não foi esse caso, né, como é que a gente vai registrar isso, né, para as nossas pesquisas, né? Então, eita, eu me perdi. Peraí. Então, pois é. Então, de grafar o nome conforme a ortografia vigente, né? Então é como a gente tem que fazer hoje em dia, a ortografia atual, com o intuito de facilitar o quê? A pesquisa, né? A leitura e a pesquisa. É por isso, então, que a gente sugere, né, quando a gente faz genealogia, quando a gente transfere esses nomes e sobrenomes para uma plataforma, né, online no Flame Search, ou a gente escreve, né, na nossa, se for uma genealogia no papel, se for o caso, ou em algum programa offline ou qualquer outro programa online. Então a gente sugere, né, que sejam colocados os nomes conforme a ortografia vigente, né? Para o quê? Para exatamente facilitar as pesquisas hoje em dia, né? Então, o mesmo é sugerido quando a gente insere esse nome no nosso Flame Search, né? Como eu falei. Existe um campo, lá no Flame Search existe um campo na página lá do Flame Search de cada indivíduo, né? Quando você desce aquela ficha do seu indivíduo lá embaixo, né? E esse campo é chamado de outras informações. Quando você clica ali, né, tem a opção de acrescentar informações, então a opção é inserir nome alternativo, você insere os nomes alternativos. Aí você acrescenta todas as variantes do nome do mesmo indivíduo. Quando você faz isso, você aumenta as chances de que lhe apareçam mais dicas de auxílio à pesquisa através das indexações já feitas e das futuras, né? Então, essa que é a grande dica, esse que é o grande pulo do gato, né? Para a genealogia que a gente vai fazendo, né? A gente encontra um nome e sobrenome, né? Escrito numa ortografia antiga, né? É importante que a gente repasse esse nome com a ortografia atual, para facilitar as pesquisas hoje em dia, né? Quando a gente dá um buscar, já vai encontrar aquela pessoa, né? E quando você dá um buscar e ele está escrito de outra forma, ele não vai pegar aquele nome, né? Então, o que você faz para resolver isso? Ah, mas eu acho bonito 2 L's. Eu acho bonito colocar o Y do leite. Eu acho bonito colocar o Y do Leira. Eu acho bonito colocar o Cavalcante do Albuquerque, né, com D apóstolo. É bonito. Tá, ótimo, beleza. Então, como eu falei, no nome principal você deixa o nome
na ortografia atual, vigente, para facilitar as buscas por aquele indivíduo, né? Não só por você, mas por outras pessoas, e quando alguém encontrar um documento, né, que aparecer lá, vai vir para você, vai vir para o seu indivíduo, porque você colocou no português vigente. E o que você faz para ampliar a possibilidade de cair essas indexações para você? Você vai, como eu falei, você vai lá naquele campo, né, de adicionar o nome alternativo, e você coloca todas as alternativas possíveis e imagináveis, né, que você já viu, que você acha que pode ser do nome. Aí ali sim, aí você coloca Oliveira com Y, né? Coloca Oliveira abreviado, se quiser, né? Brandão, Brandoa, né? Mas o nome principal, né, para facilitar as buscas, as pesquisas e cair as indexações para você, né? E se você vai escrever um livro e colocar o nome de seus antepassados, coloque o nome no português vigente e, claro, coloque notas, né, dizendo que era grafado, né? Porque escrevendo um livro você vai colocar, eventualmente, transcrições ipsis literis, né, de acentos. Aí sim, aí entram então a forma de 2L com Y e por aí vai, né? Mas é importante que hoje em dia a gente utilize a forma como a gente usa hoje em dia para o quê? Para nos facilitar, né? Para nos facilitar. Então, esse foi a dica de nomes e sobrenomes. É claro que a gente extrai não só nomes e sobrenomes desses acentos, né, que sejam eclesiásticos, que sejam registros civis, a gente extrai também datas, né? Então, o que é importante? É importante que você registre as datas que for encontrando da forma mais completa possível, né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Aqui está um exemplo, né, de uma data que a gente encontrou, né? Claro que vai estar escrito por extenso o nome, a data, né, em algum acento, né? No dia 30 de dezembro do ano de 1850. Então, essa aqui é a forma como você vai inserir no Family Search, né? Que vai te ajudar também e vai ajudar para casar com de repente tem alguma duplicidade com algum outro indivíduo, algum outro parente distante seu que também está fazendo essa genealogia e colocou a mesma data que ele também encontrou. Então, se tem as duas datas, vai casar e também vai te ajudar a indexar aquele indivíduo, né? Então, essa aqui é a forma adequada de você inserir, né, as informações de data no Family Search. Você põe o número, né, com 2 dígitos, põe o mês completo, né, e o ano, né, com os 4 dígitos. Essa é a forma correta de inserir as datas. É claro que existem outras variações de você inserir a data. Por quê? Porque você leu lá o acento de batismo e lá diz o mês o mês que a criança nasceu, e diz o ano, mas não diz o dia. E aí como é que faz? Né? Aí você vai colocar o mês e o ano, né? Nesse formato, coloca o mês, o nome completo. Na realidade, quando você, para quem já mexeu, acredito que vocês já mexeram no Family Search, quando você começa a escrever o mês, ele já aparece como dia, que ele já autocompleta para você, né? Aí você só completa com um ano, né? E ele, assim, quando você está completando, ele te dá a dica de como é que é o padrão para entrar. E você escolhe aquele padrão e deixa ele aceitar o padrão. Porque às vezes quando você coloca uma data que ele não vai aceitar, ele vai aceitar, só que ele não é a data padrão, né? E isso pode te atrapalhar para você encontrar outras duplicidades ou então as dicas, né, de indexações. O que mais? Qual outras opções você pode colocar nas datas, né? Datas aproximadas, né? Bom, as datas aproximadas, quando você não souber a data correta, pode-se usar as palavras especificamente aproximadamente, antes ou após, né? Então, esses são os formatos que o Family Search aceita, né? Aproximadamente 1800, né? Antes de 1800, após 1900, né? Então, se você tem razões documentais para acreditar que ela tem que ser inserida dessa forma, porque você não tem um dia e um mês específico, mas você sabe que é antes disso, né? Algum período antes disso, coloca antes de 1820. Ou se você sabe que é depois de alguma data, coloca após e o ano, né? Ou aproximadamente alguma coisa ali por ali, né? Então vamos ver algumas dessas variações, né? Tem as opções também de datas estimadas, né? Algumas dessas datas elas podem ser calculadas
ou estimadas a partir de outras datas conhecidas, né? Como, por exemplo, em um documento de casamento civil, diz que o noivo tinha 25 anos de idade, no dia do casamento, que ocorreu em 1900. Voltando-se 25 anos atrás, nós teríamos o ano de 1875. Logo, a gente tem uma data estimada, né, aproximada aí do ano que ele nasceu, né? Porque no termo de casamento diz que ele tinha 25, você volta, dá 1875. Então você vai, aproveita-se dessa informação que você viu no documento e tasca lá no nascimento dele. Não deixe em branco, né? Não é porque você não encontrou o documento de nascimento que você não vai deixar de colocar lá. Você encontrou no casamento, diz que tinha 25 anos. A gente não sabe a data de nascimento dele, mas no documento de casamento diz que ele tinha 25 anos em 1900. Né? Volta no tempo, põe a calculadora lá, deu 1065, aí você coloca lá, aproximadamente 1075. Né? Então é dessa forma que, colocando adicionando essas informações, né, também vai ser o pulo gato, né, para ajudar a gente a encontrar mais dicas do próprio Family Search, né, e encontrar, avançar nas nossas pesquisas, né, que é o nosso intuito, né. Uma outra estimativa, né, um outro exemplo estimativo que eu posso dar, né, no caso, para você estimar a data de casamento de um casal, né, a data de nascimento para você ver a data de nascimento do filho mais velho, né, conhecido. Você vê que ele tem, sei lá, 5, 3, 20 filhos, né? O meu bisavô mesmo teve 21 filhos, né? Teve várias pessoas, antigamente tinha muitos filhos. Não tinha televisão, nem internet hoje em dia, né? Enfim. A gente sabe que o filho mais velho, né? Porque por causa de documentos, né? Que é 1800. Então, aí você faz uma estimativa, né? Aí você volta um ano anterior. Aí pronto, aí você tem uma data aproximada de quando é que teria acontecido o casamento desse casal, né? Mas o que é importante quando você faz isso, né? Sempre que você fizer alguma mudança ou acrescentar uma informação de jeito, você justifique como que você obteve essa data, né? Que você inseriu lá, acordo ao exemplo, né? Quando você justifica, né? Você põe a data, né? Você voltou um ano, e você vai lá, justifica e diz, não, eu acordo a data de nascimento do primeiro filho, né, do possível primeiro filho, né, eu estimo que a data de nascimento tenha sido no ano anterior, né, por isso que eu coloquei essa data tal. Para que isso é bom, né? Essa atitude ela vai ajudar outros pesquisadores que compartilham do mesmo antepassado que você a entender aquela informação que você colocou lá, né? E ela pode até servir como sugestão ou dica de pesquisas futuras, né? Porque como a gente sabe, dependendo do quanto a gente retrocede na nossa árvore familiar, né? A gente vai começar a encontrar várias pessoas, né? Em vários lugares do país e do mundo, né? Que são nossos primos também, né? São também descendentes da mesma pessoa, né? E a gente vai ver que a gente já percebe que tem muitas pessoas interagindo, né, com esses antepassados em comum. Então, quando a gente altera uma coisa, né, como a gente está monitorando, né, aquele indivíduo ou aqueles indivíduos, né, então, quando você faz uma mudança daquela, várias outras pessoas vão ver aquela mudança, né? Aí o que acontece? Você recebeu um e-mail, todo mundo recebe um e-mail dizendo, essas são as mudanças que ocorreram nos seus familiares essa semana. Aí você vai lá ver, oita, fulano de tal mudou lá a data do ano para 1700, mas não tem nenhuma explicação por que a pessoa mudou isso. Por que ele mudou? Ele não colocou explicando nada, não achou nenhum documento novo, né? Ou então tem alguma explicação assim, não, é porque eu encontrei no livro do fulano de tal, na página tal, diz que ele foi e nasceu lá. Eu falei, ué, e beleza, ótimo, encontrou no livro. E no livro tem lá dizendo a fonte que ele usou, ou é apenas uma sugestão, ou é uma teoria que foi levantada por aquele autor lá naquela época, né? Porque normalmente os autores, né, desses livros de história e genealogia, né, quando eles são mais confiáveis, eles dizem a informação e eles dizem da onde tiraram, né? Qual é a fonte daquele documento, né? Aí você indo naquela fonte daquele documento, aí sim, aí você vai e documenta, ó, a cor do documento
de batismo que foi encontrado no livro tal, né, que é mencionado aqui, diz isso, isso aí e aquilo, né? Então, é uma forma que você documenta, né, aquela mudança que você fez ali no seu antepassado, né? Então, essas aí são algumas das dicas. O que mais? Além de datas, é claro que a gente tem também, esse aí são o não, né? A gente não coloca dessa forma no Family Search, não coloca com essas barras, né? Como a gente faz na escola, né? Ou escreve em algum trabalho, né? 30/12/1850. Não coloque dessa forma, né? Tem uma forma correta, né? E essas formas do lado esquerdo são as formas corretas de você inserir as datas, né? O Family Search vai aceitar? É muito provável que aceite, né? Porque ele aceita até às vezes com pontinhos, né? Mas vai ficar dando uma mensagem de erro lá. Você vai ver que dá uma mensagem de erro porque ele vai reclamar dizendo que não é um formato padrão de inserir as datas, né? Esse tipo de informação lá, né? Muito bem. Aí finalmente vamos para os locais, né? O que nós temos para falar sobre os locais, né? Sobre os locais, você tenta ser o mais completo possível na hora de você preencher esses dados locais, colocando todos os níveis possíveis para a localização do evento, batismo, casamento ou óbito que seja, né? Como bairro, distrito, município, estado e país, como vemos nesses exemplos aqui, né? No caso, coloquei um exemplo aqui que remonta do meu avô para trás, né? E algumas gerações para trás, né? Que são todos oriundos lá do sítio Figueiras, né? Que fica lá, é um dos sítios que tem no atual município de São Cariri, né? Além de vários outros sítios, né? Então esse era o sítio lá, e dentro desse sítio Figueiras tem várias famílias também, né? Isso que eu descobri quando eu comecei a ir lá depois de adulto, né? Sítio Figueiras, São Cariri, município, o estado, Paraíba, Brasil, né? Sempre respeitando esse tipo de formatação, né? E aí eu coloquei um exemplo também, Cabaceiras, né? Cabaceiras, Paraíba, Brasil. Um exemplo lá para João Pessoa, né? Um bairro Tambaú, João Pessoa, Paraíba, Brasil, né? Esse é o formato padrão do Family Search, né? O que mais? Só para complementar, né? Aquelas datas lá, né? Lembrando, não esqueça de inserir, né? Como a gente viu nos exemplos, vírgula, espaço entre os nomes dos lugares, né? Então, só para lembrar que a bibliografia de hoje, né? Nós nos utilizamos desses dois livros, né? Nós tivemos como fonte de pesquisas essas duas publicações, né? A gente tem aqui o Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, né? Essa aqui é a bibliografia, Dom Sebastião de Monteiro David, né? Foi quem escreveu, datado de 1707 e foi reeditado no Brasil pela editora do Senado Federal em 2007, ou seja, você encontra esse livro para vender, encontra no estante virtual, encontra também no site do Senado Federal. E você pode, se você não quiser comprar, né, você pode baixar a versão online no próprio site do Senado Federal. É só colocar o nome Constituição Primeira do Arcebispado da Bahia, Senado Federal, bum, aí te dá lá o link, né? Tem lá o link para baixar, você faz o download e pronto, você vai ter o Constituições Primeiro no Arcebispado da Bahia e vai saber tudo sobre como eram as constituições da igreja durante aquele período de tempo lá, né? Uma coisa muito interessante, né? A gente explorou aqui muito pouco, a gente deve ter explorado aqui provavelmente 2% do que a gente encontra lá de coisa interessante, inclusive sobre, como eu falei, né, a edificação das igrejas, qual era a posição que a igreja tinha que ser virada, né, para o oeste, para o leste, né? Então, tem uma série de coisas lá sobre as inquirições de gênero, né, quem podia ser padre, fala até sobre os padrinhos, quem podia ser padrinho. Então, é muito rica as informações que a gente encontra nessa publicação aqui, ela está disponível e eu altamente recomendo que você dê uma leitura para os que querem saber um pouco mais e tentar entender, né, o universo aí dos nossos antepassados, né, em relação ao que eles acreditavam, o que eles tinham que seguir na época, né? O que mais? E a outra publicação que a gente baseou a apresentação de hoje é no regulamento do Registro Civil, que é outro manual, né, de que esse é o manual original, de quando foi escrito a respeito, como é que era regulado, né, o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos, né? Então aí você entende todos os detalhes, né, desses registros, né? E vocês conseguem acompanhar isso pelo site da Câmara dos Deputados, conseguem baixar
esse aí, o original, e você consegue ver o que é interessante de você entrar no site da Câmara dos Deputados. Você consegue ver não só esse primeiro regulamento, como você consegue ver tudo que foi mudado, né, até hoje, né, e as datas, né, dos detalhes, né, sobre quando que deixou de exigir que tivesse a certidão da igreja para você poder casar no civil. Tem todas as informações em detalhes lá, porque tem as atualizações até hoje em dia. Então, altamente recomendado essas duas bibliografias aí, esses dois livros, essas duas publicações, né? Então, por enquanto, muito obrigado, né? Essa aqui foi a apresentação de hoje, né? Essa foi a dica de genealogia de hoje. Mais uma vez, eu sou o Flober Barros Leira e você está assistindo, né, a terceira live do HGGP, que é o História, Genealogia e Genética Paraibana. Na programação de hoje, né, nós falamos durante o momento histórico, falamos sobre os arquivos eclesiásticos e os arquivos de registro civil. E agora há pouco, no Dica de Genealogia, nós falamos sobre a forma adequada de registrarmos os nomes, datas e locais de nossos antepassados que obtivemos a leitura das fontes primárias, né, no Family Search. Né? Vamos agora para a participação dos nossos membros e audiência, né? Dá um olá, dá um tchau, ver se valeu, deu para aprender alguma coisa, deu para a gente compartilhar alguma coisa junto ali, né? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Opa, deixa eu mudar aqui para minha tela. Espero que vocês estejam ainda me ouvindo aí, claro. Beleza, achei o meu mouse aqui. Programa, beleza. Passando, opa, voltando, opa, beleza. Então, vamos ver o que aconteceu enquanto eu estava aqui no meu blá blá blá, no meu kkk. Deixa eu dar uma olhada aqui na goela. Era só o restinho do café. Maria da Guia, olá, prima Maria da Guia, boas noites, diretamente lá do Rio de Janeiro, né? Boas noites, boa tarde aí, né? Final de tarde, né? De Camelo, meu quinto avô era Daguiar, pois era, na realidade, então, Daguiar, sim, nome muito bonito, muito legal, né? E então era de Aguiar, né? Se a gente for passar para a ortografia vigente hoje em dia, né? Como a gente deve escrever, né? Ricardo Palácio, minha ligação chega em Sebastião de Freitas, certo. Jair Dantas, parabéns, acompanhando de Santa Luzia, na Paraíba. O Jair Dantas, tudo bom, Jair Dantas? Boa tarde, muito obrigado aí por estar acompanhando junto com a gente, fazendo aqui as coisas ao vivo. Não é tão fácil, a gente muda aqui, muda ali e tá no ar. E fazendo aqui tudo sozinho, mas estamos aí. Luciano Cordeiro de Loyola. As famílias paraibanas de minha mulher são Miranda Henriques e Moura Rezende. Muito bem. Henriques. Pois é, Henriques. Se não me falha a memória, eu encontrei ocorrência para algum Henriques lá na freguesia do Cari de Fora. Eu encontrei sim. A gente não sabe se é o mesmo, né? Porque assim como, por exemplo, Barros, né? Que é o meu sobrenome, né? Eu já encontrei ocorrência pelo menos 2 ou 3 ocorrências lá no São Cariri, né, para famílias Barros distintas, né? Então, pode ser que sim, pode ser que seja o mesmo Henrique lá no São Cariri, é uma grande probabilidade, né? Mas pode ser também que seja outra família, né? Então, só a gente pesquisando aí para a gente verificar. Luciano Cordeiro de Loyola de Santa Rita, né? Encontrei Miranda Henriques em um buzeiro, certo? Inclusive um buzeiro, né? Tem um vídeo interessantíssimo, né? Que é o Sob o Céu Nordestino, né? Para quem não viu ainda, a gente, se não me engano, tem alguns grupos de genealogia, né? Tem o grupo do Seridó, da Paraíba, né? Que recentemente postou o vídeo, né? Tem no blog do HGGP também, né? Que você pode ver, e no YouTube, se você colocar lá Sob o Céu Nordestino, altamente recomendo para quem quer dar uma olhada. É tipo assim, uma janela no passado, né, dos interiores da Paraíba, né? Então esse é um documentário, não tem som, é preto e branco, né, antiquíssimo. Você vê as ruas das cidades daquela época, né? As ruas largas, né? É onde hoje em dia colocar as praças e tudo mais, né?
a gente vê que é todo o chão de terra, né? E as casas um pouco mais afastadas das outras, né? Mas as ruas com as casas acima do lado das outras, mas a rua lá um vão muito grande, né? Então a gente vê isso né, nesse documentário, né? Chamado Sob o Céu Nordestino. Então outra dica aí para quem não viu ainda, é um vídeo muito interessante. O que mais? Valeu. Helder Racine, precisarei sair agora. Muito obrigado pela dica. Valeu, obrigado também pela participação aí, né? Espero que de alguma forma tenha sido útil, né? Ou tenha pelo menos despertado alguma curiosidade, né? Ou de repente dado alguma dica. Opa, de repente eu posso dar uma olhada ali também, né? Primo Pascoal, parabéns. Opa, valeu, muito obrigado, Primo Pascoal. Leonor Medeiros, muito obrigado, muito produtivo, valeu, obrigado também. Né? Soares Júnior, obrigado, muito esclarecedor, valeu, Soares Júnior, muito obrigado também, valeu. Maria da Guilherme, prima, boa tarde, nosso primado, legal. Ricardo Palazzi, só da linhagem de Sebastião de Freitas, sim. Lu Palhano, cheguei só agora, boa tarde, tudo bom, Lu? Opa, seja bem-vinda de volta, né? Desde as outras lives também, né? E lembrando, né? Essa aqui é a nossa terceira live, se você por acaso perdeu, né, não viu ainda a primeira e a segunda que nós tivemos nos outros domingos anteriores, né? Você pode entrar tanto no grupo do HGGP, né, que é o História, Genealogia e Genética Paraibana, ou Pernambucana, ou você pode olhar no meu canal do YouTube, né, que está passando aqui embaixo, né? Está passando lá youtube.com/c/Clauber. Aí você vai encontrar os vídeos das outras lives, né? O que mais? Consegui encontrar a genealogia da família Queiroz. Essa é a Gisleane Queiroz, né? Consegui encontrar a genealogia da família Queiroz na revista da Academia de Letras do Ceará. Olha, que coisa interessante, interessantíssima. Lá dizia que os primeiros Queiroz chegaram por volta de 1630 a Pernambuco e agora o que preciso é tentar fazer a minha ligação com esse povo. Pois é, é uma coisa interessante, né? Como eu havia dito, né? É uma pista, né, que pode ser seguida, mas atente-se para a informação de que não necessariamente, né, pode ser que seja a mesma família, pode ser sim, mas pode ser que não. Então é bom que você já tenha em mente preparado, né? As duas opções, né? Porque quando a gente começa a investigar, a gente começa a descobrir, a gente tem umas teorias, né? Mas não necessariamente segue o que a gente acha que pode ser, mas é uma probabilidade sim e merece ser seguida sim, né? Ricardo, uma excelente explicação, valeu, muito obrigado, Ricardo, obrigado mesmo. Gislane, você deu várias dicas legais que me ajudaram muito, obrigado, valeu, obrigado também. Gislane, esse trabalho que a gente está fazendo, né, aproveitando aqui essa quarentena, né, que a gente tem que ficar isolado em casa, né, a gente faz com muito carinho, né, a gente estuda, pesquisa, né, prepara essa apresentação em PowerPoint, né, prepara todo esse equipamento aqui para funcionar desse jeito, para a imagem vai ali, a imagem aqui, mas exatamente para que a gente possa passar um pouco, né, ver se a gente, mesmo em isolamento, a gente possa de alguma forma interagir um pouco melhor do que apenas aquelas trocas de olá, tudo bom, o que você acha disso, apenas umas letras, né, porque de repente quando a gente começa a entrar para o vídeo, o áudio, né, e a gente começa a passar alguma informação ou outra, né, a gente começa a se tornar menos virtual, né, por mais virtual que seja, né, tem um vídeo aqui, né, e isso está sendo transmitido, né, mas eu acho pouco menos virtual do que apenas aquelas, a gente comenta uma coisa e outra, a gente talvez não consegue transpassar algum sentimento em relação a uma crença, a uma teoria, né? Então, de repente, quando a gente começa a falar assim, né, e a gente vê a expressão, né, a gente vê os olhos, né, a gente vê uma forma de explicar, talvez isso ajude a gente a passar um pouco, né, e receber um pouco, né, a gente trocar esse conhecimento junto, né? Então, essa é a intenção. Pernambuco, Alan Félix. Olá, Alan Félix, tudo bom? Você sabe alguma coisa sobre os bezerros monte-negros de Pernambuco? Alan Félix, eu confesso para você, eu conheço alguma coisa sobre a Paraíba e eu vou ser um pouco mais específico. A Paraíba é dentro dos Cariri paraibanos. É a área, é a região que eu conheço mais, que eu estudo mais, né? Até porque a maioria dos meus antepassados, na realidade, todos os meus antepassados paternos
passaram por ali, né? E ficaram por ali por mais de 300 anos, né? Então é uma região que eu tenho um carinho, um apreço, né? O meu sangue vem de lá, né? Então eu conheço mais aquela região ali. Agora a região de Pernambuco, né? Eu não conheço muita coisa não, né? Eu sei que tiveram muitos pernambucanos, né? Que foram para os Cariris, né? Mas eu não encontro nenhuma ocorrência para esses sobrenomes, pelo menos não assim de cabeça no momento, né? Muito bom, Karine Miranda dos Reis Silva, né? Muito bom, obrigado. Estou em BH, Minas Gerais, mas meus antepassados, ela diz, são da Bahia e o pai do meu marido é da Paraíba. Olha só que legal. Uso o FamiSearch há anos, pois é. Para mim, eu considero o FamiSearch a melhor ferramenta para você manter a sua árvore. Por quê? Né? Por mais controverso que possa ser para algumas pessoas a relação que tem muita gente mexendo, quando mexe atrapalha tudo, eu ainda acho bom a ferramenta. Por quê? Por causa que é a maior ferramenta do mundo que contém o maior número de documentação, ou seja, os documentos estão lá, né? Então você faz a sua árvore e você documenta. Você faz a sua árvore e atrela o documento à árvore, né? Ou seja, a informação que você coloca lá, a princípio, né, você consegue comprovar, né? Se não é uma pessoa ou outra que não colocou nenhuma prova para documentar ali, é uma pessoa fantasma, né? Uma pessoa só do desejo ou da vontade ou que confie na memória de alguma outra pessoa, né? Eu acho o grande lance do FamiSearch exatamente isso, né? Porque tem os documentos lá, né? Quer queira que não, né? A maior instituição, né? Que cuida, né? Desses documentos dos nossos ancestrais, né? Então eu também concordo com você. Muito bom, obrigado. Tá. Agora o NKG Monteiro, né? Ver se consigo ler aqui. Como cadastra um nome no Family? O NKG Monteiro está perguntando. Como cadastra um nome no Family? Exemplo, Jorge Carlos da Silva Cordeiro. O que fica no nome e no sobrenome? Muito bem. Olha, eu vou dizer como que eu coloco, né? Como que eu costumo colocar. Eu coloco José Carlos, porque tem lá o campo nomes e tem um nome e tem o campo sobrenomes, né? Se você prestar atenção, tá exatamente dessa forma. Tá nomes e sobrenomes, né? Como é que eu vejo? Se tá nomes e sobrenomes, se não fosse, por exemplo, nome e sobrenomes, né? Aí seria só o primeiro nome e então na outra janelinha, no outro campo seria todos os sobrenomes, né? Como tá nomes e sobrenomes, o que eu entendo? Por exemplo, José Carlos Cordeiro da Silva, né? José Carlos da Silva Cordeiro. O que eu colocaria nos nomes? Colocaria José Carlos e no sobrenome colocaria Cordeiro da Silva, porque são dois sobrenomes e dois nomes, né? Inclusive o D, quando tiver um D, um DA, eu coloco dentro dos nomes, porque ali no sobrenome vai entrar só os sobrenomes que a pessoa tem. Então é dessa forma que eu cadastro, né? Que eu entendo aqueles campos lá como nomes e sobrenomes. Existe sobrenome Felipe? Olha, é possível que tenha, até porque lá na Paraíba, mesmo especificamente nos Cariris paraibanos, tem vários nomes próprios que viraram sobrenomes, né? Eu confesso que eu não vi ainda o sobrenome Felipe. É possível que tenha sim, né? Alguns exemplos disso, né? O meu bisavô, né, chamava-se Ildefonso de Barros Brandão, mas todo mundo conhecia ele como Ildefonso. E todos os filhos dele eram conhecidos como esse aqui é o Manuel, meu avô, né? Esse aqui é o Manuel dos Ildefonso, né? Então, os Ildefonso acabou virando assim na mente do povo um sobrenome, né? Então, todo mundo era o Manuel dos Ildefonso, apesar de ser Barros Brandão, né? Era o Zezinho dos Ildefonso, né? É o Abdias Manezinho dos Ildefonso. E o Ildefonso era o primeiro nome do meu bisavô, né? Então, dessa forma, outros sobrenomes na região também, né, acabaram. Aliás, e se você olhar mais para trás, você vai ver que tem outros sobrenomes lá também, em outros lugares no Brasil também, que o primeiro nome acabou virando sobrenome, né? E isso, em algumas gerações para trás lá no Cariri também, alguns primeiros nomes acabaram virando sobrenome. Um exemplo clássico lá na Paraíba, aliás, nos Cariris, é Gaudêncio, né? Gaudêncio era o nome de um
de um coronel lá, né? Era o primeiro nome dele. Então, e acabou virando um sobrenome. Hoje em dia as pessoas assinam como Gaudêncio, quando na realidade o patriarca da família era o Gaudêncio, né? Então esse é um outro exemplo. Mas sim, pode virar assim. Eu não vi especificamente Felipe, né? Mas pode ser que sim. Sua explicação é excelente, uma maneira muito fundamental para quem está começando na genealogia. Pois é. Muito obrigado, Ricardo. Essa é a ideia, né? É ajudar o pessoal, né, que está iniciando na genealogia, e o pessoal que tem experiência, de repente pegar uma coisa ou outra, né, em relação a alguns documentos, algumas publicações que talvez não tenhamos conhecimento, né? Então essa é a ideia, né? Sobre Ricardo Palácio, sobre os judeus que estão no Brasil e fugiram da Inquisição e vieram para o Brasil. Pois é, Ricardo, esse assunto dos judeus, né? Esse assunto dos judeus, eu não sou a melhor pessoa para falar a respeito, né? Tem um primo meu, Vinícius Queiroz, né? A gente ainda está planejando, né, fazer uma live muito em breve, né, em que a gente vai avançar nesse assunto dos judeus, né? Esse assunto dos judeus eu considero um assunto extremamente sensível, né? Exatamente por todo o sofrimento, né, que muitos antepassados nossos, né, uma grande carga, né, dos descendentes dos judeus fugidos da Inquisição, né, veio para o Nordeste, né, o Nordeste brasileiro, né? Então, muitos de nós somos descendentes deles, né? Eu confesso, eu já busco genealogia já há um bocado de tempo, né? Eu já falei no primeiro episódio, né? Quanto tempo? Já tem mais de 20 anos. Eu confesso para você que eu nunca foquei buscar judeus na família, né? Eu sempre busquei entender um pouco mais a respeito da história, né? Quem foram os meus antepassados, né? Até onde eu conseguia chegar. E sobre os judeus, aconteceu que ao longo da minha jornada, e isso é uma coisa recente, né? na minha jornada de buscar a história dos Carins Paraibanos, buscar genealogia também lá dos Carins Paraibanos, eu confesso que muito recentemente é que eu comecei a ver esse lance dos judeus, né? E que eventualmente a gente começou a perceber, né, que alguns antepassados realmente tinham passado, né, por todas essas privações, essas tribulações, né, e que acabaram trazendo muitas dos costumes, né, que já tinham, né, com o judaísmo, né, para o catolicismo de uma forma mais velada, né? A gente observa isso muito, né? O Padre João, né, o Padre João Jorge lá de Cabaceiras, ele escreve bastante também a respeito, né? Ele também é um outro muito interessado nessa área, né, lá na Igreja de Cabaceiras, é um excelente amigo, né, um nobre amigo que tem muito conhecimento, e inclusive ele foca muito os estudos nele nessa coisa dos judeus, do pessoal que vive lá na Ribeira, né, que faz parte do município de Cabaceiras, né, e acordo os estudos deles, as observações que ele faz, né, e ele escreve isso nos livros dele, ele fala sobre todas essas similaridades com os costumes judaicos, né, que são observados nessa comunidade lá da Ribeira, né, que fica lá em Cabaceiras, né? Sim, mas eventualmente nós vamos falar, né, com mais profundidade em relação sobre o assunto dos judeus, né? É um assunto que hoje em dia está em voga, né? Por causa dos judeus, né? As pessoas estão conseguindo cidadania europeia, né, e tudo mais, né? Nós comentamos isso rapidamente no primeiro episódio, né? Mas eu gosto mesmo da história de genealogia por si só, né? Pelo que ela pode trazer de informação, né? E é claro, né, se a gente encontra, né, que nós tivemos esses antepassados, né, com toda essa carga de história, é claro que acrescenta mais ainda, né? Mas o nosso objetivo é buscar a história de genealogia por si só, do jeito que é, né? Não focado num campo específico, né? Porque eu acho que quando você foca, né, num lado, você acaba às vezes deixando de vários outros aspectos, né, que ocorreram na vida dos seus antepassados, né? Não desmerecendo, né, porque eu acho que o que os judeus passaram foi uma coisa extremamente grande, e nós carregamos esse sangue também, né, das suas lutas, né, que eles tiveram no passado, né, e a gente carrega isso hoje em dia também, né?
Mas as minhas especificamente, elas estão dentro da história de genealogia como um todo, né? E também abrange, né? Mas nós vamos falar um pouco mais detalhadamente mais à frente, tá bom? Então, pois é. Opa, nós acabamos nos estendendo aqui hoje, né? Então, a live da nossa semana, ela termina aqui, né? Muito obrigado para quem acompanhou a terceira live do HGGP, né? Foi de hoje. Se você gostou da apresentação de hoje, se lhe foi útil em saber um pouco mais da história e algumas dicas de genealogia, não deixe de compartilhar em seus grupos, em suas pesquisas, entre seus parentes e amigos, né? Que compartilham dessa vontade de conhecer mais sobre os antepassados. Se você tem dúvidas, ideias, sugestões de tópicos para uma próxima live, deixe nos comentários abaixo. Continue a discussão aqui iniciada no nosso grupo do HGGP. Traga matérias, publicações, dicas, notícias interessantes sobre história, genealogia, genética paraibana em nosso grupo, que já conta com 1.300 membros, onde a palavra de ordem é de trocarmos informações e nos ajudarmos, né? Para aqueles que não assistiram o programa de hoje, desde o início, este vídeo ficará disponível dentro de alguns minutos, tá bom? E a partir de amanhã no YouTube. Abraços fraternos a todos, bem-haja, um excelente fim de semana, fiquem seguros, uma boa noite boa noite a todos e até a próxima. Valeu? Muito obrigado a todos, valeu aí pela live de hoje, por terem participado, né? E por hoje é só. Valeu? Boa noite a todos. Até mais.